Esse é o vídeo oficial da demonstração da conjectura de Legendre. Vamos provar agora que se o número A ele pode ser fatorado da forma A igual a dois números multiplicados entre si igual a B vezes C, então, se isso aqui é verdade, se o número A, o número B e o C, se esses três números são maior que 1 e ocorre isso aqui, o A pode ser fatorado da forma B vezes C, então ou B é menor ou igual a raiz de A, ou C é menor ou igual a raiz de A. Uma dessas duas coisas acontece. Como que nós vamos provar isso? Vamos analisar todos os casos possíveis. Na realidade, só existem três casos possíveis. Se A é igual a B vezes C, e todos eles são maior que 1, então ocorre o seguinte: ou B é igual a raiz de A, ou B é menor que a raiz de A, ou B é maior que a raiz de A. Só é possível essas três possibilidades. Esta é a lei da tricotomia. Bem, o que queremos provar é que se A é igual ao produto B vezes C, então ou B ou C é menor ou igual a raiz quadrada de A. No primeiro caso, possível, B é igual a raiz quadrada de A. E nesse caso não precisamos provar nada, porque ele já é igual a raiz quadrada de A. E nós queremos provar apenas que um deles, ou B ou C, vai ser menor ou igual a raiz quadrada de A. Se B é menor que a raiz quadrada de A, então também não há nada que provar, porque nós queremos provar que ele é menor ou igual a raiz quadrada de A. O único caso que nos interessa realmente é quando B é maior que a raiz quadrada de A. Então, nesse caso, para a afirmação acima estar correta, o C tem que ser menor que a raiz quadrada de A. Bem, se o B é maior que a raiz quadrada de A, então o B é igual a raiz quadrada de A mais alguma coisa, mais algum número. E se isso aqui é verdade, se o B é igual a raiz quadrada de A mais algum número, então o C ele tem que ser menor que a raiz quadrada de A para que o produto B vezes C seja igual a A. Se o C fosse igual a raiz quadrada de A, olha o que aconteceria. Pegamos o B, que ele é igual a raiz quadrada de A mais alguma coisa, e multiplicamos pela raiz quadrada de A. Que nós queremos, estamos supondo que o C nesse caso é igual a raiz quadrada de A. Se ele for igual a raiz quadrada de A, então só aqui na raiz quadrada de A vezes a raiz quadrada de A, então nós já vamos ter o número A. A raiz quadrada de A vezes a raiz quadrada de A resulta no próprio número A. Então, aqui nós já temos o nosso número A. E a raiz quadrada de A vezes D seria um acréscimo. A raiz quadrada de A vezes D. Então, esse número, na verdade, ele seria maior do que o próprio A. Então, em qualquer caso, se A é igual ao produto B vezes C, de qualquer forma, um desses números, ou B ou C, um deles vai ser menor ou igual a raiz quadrada de A. Então, a partir de agora, começa a parte sigilosa desse documento, a parte que tem direito autoral. Essa parte não pode ser reproduzida sem o meu nome. Nenhum outro cientista, nenhum outro matemático pode utilizar essa demonstração e dizer que foi ele que descobriu, porque, na verdade, é uma descoberta minha. A conjectura de Legendre, na verdade, ela é um problema há 100 anos, sem resposta alguma, que nenhum matemático do mundo conseguiu uma resposta. E eu consegui uma solução. Eu sei que é muita presunção minha achar isso, mas vocês vão poder verificar por vocês mesmos que é totalmente verdade. A maior sequência de números naturais consecutivos, múltiplos dos primos 2, 3, 5, 7, 11, até o primo na posição n, tem exatamente o primo na posição n mais 1, menos 2 termos. Essa sequência, a maior sequência de múltiplos desses primos, tem exatamente esta quantidade de termos. O primo na posição n mais 1, subtraído 2 unidades. E vamos demonstrar isso agora. Seja a sequência m mais 1, m mais 2, m mais 3, m mais 4, até m mais x, com m e x sendo números naturais, a maior sequência de números que qualquer um deles escolhidos são múltiplos de pelo menos um desses primos, 2, 3, 5, 7, 11, ou o primo da posição n. Seja essa sequência, essa tal, que cada um de seus termos é múltiplo de pelo menos um desses primos, ela possui exatamente Pn mais 1 menos 2 termos. Como provamos isso? Nós provamos isso observando o seguinte fato.
A prova se dá pelo seguinte fato. Como essa sequência é uma sequência de números consecutivos, os dois primeiros termos dela, um deles é múltiplo de 2. Repetindo, um dos dois primeiros termos dessa sequência é obrigatoriamente múltiplo de 2. Em um vídeo anterior, eu demonstrei que a cada p números consecutivos, um desses p números é múltiplo de p. Então, a cada dois números consecutivos, um desses dois números é múltiplo de 2. Então, ou m é múltiplo de 2, ou m mais 1 é múltiplo de 2. Se nós escolhêssemos m mais 1 como sendo múltiplo de 2, então ele menos 2, subtraído 2 unidades, também seria múltiplo de 2. Porque se eu voltasse 1, 2 unidades, então eu teria o número m menos 1, e ele também seria múltiplo de 2. Porque a cada dois números consecutivos, nós temos um múltiplo de 2. E esse não é múltiplo de 2, porque escolhemos m mais 1 sendo múltiplo de 2. Então, m menos 1 seria obrigatoriamente múltiplo de 2. Então, é melhor nós escolhermos o número m como sendo um múltiplo de 2, porque assim a nossa sequência vai ser a maior sequência de números consecutivos múltiplos desses primos. Ela vai ser a sequência mais longa, porque se escolhêssemos m mais 1 como sendo múltiplo de 2, nós poderíamos acrescentar o termo m menos 1, e ele também faria parte da sequência, pois seria múltiplo de 2. E isso não pode acontecer, porque nós estamos querendo a maior sequência de múltiplos de 2, 3, 5, até o primo na posição n. Já que temos que escolher o número m como sendo múltiplo de 2, então, se m é múltiplo de 2, então m mais 2 também é múltiplo de 2. E m mais 4 também é múltiplo de 4. Bem, o m mais 1 não é múltiplo de 2. Mas tem outro detalhe. A cada 3 números consecutivos, nós temos um múltiplo de 3. Então, ou m é múltiplo de 3, ou m mais 1 é múltiplo de 3, ou m mais 2 é múltiplo de 3. Como o m é múltiplo de 2 e o m mais 2 é múltiplo de 2, então é melhor a gente fazer m mais 1 ser múltiplo de 3. Assim nós vamos evitar repetir múltiplos de 2 e 3 e teremos a maior sequência natural de números consecutivos múltiplos de 2 e 3. Olha só, até agora nós temos a seguinte sequência. O primeiro termo é múltiplo de 2, o segundo termo é múltiplo de 3, o terceiro termo é múltiplo de 2, e o quarto termo não é múltiplo nem de 2 e nem de 3, porque os múltiplos de 2 vão se repetir a cada dois números. E o próximo múltiplo de 3, depois de m mais 1, vai aparecer 1, 2, 3. 3 unidades depois. Então, esse número aqui, esse quarto número da sequência, ele não é múltiplo nem de 2 e nem de 3, porque começamos ela com múltiplo de 2 e o segundo termo fizemos ser múltiplo de 3. Então, o quarto termo dela não é múltiplo nem de 2 e nem de 3. Então, nós devemos torná-lo múltiplo do próximo menor número primo. Depois do 2 e 3, o próximo menor número primo é o 5. E por que devemos escolher o próximo menor número primo? Porque se escolhermos um primo maior que 5 para tornar esse número aqui múltiplo dele, então no futuro a gente teria que escolher outro número para ser múltiplo de 5, porque essa sequência tem que ter pelo menos um múltiplo de cada um desses primos. E se escolhêssemos no futuro, uma parte mais à frente, um número para ser múltiplo de 5, então poderíamos voltar 5 unidades e teríamos um múltiplo de 5 anterior. Então não podemos fazer isso para evitar ficar repetindo múltiplos. Então devemos escolher sempre o próximo menor número primo, para tornar dele um múltiplo, o próximo número. Então, já que nós sabemos agora as características da maior sequência de múltiplos consecutivos dos primos 2 até o primo na posição n, bem, vamos resumir as características dela. O primeiro termo tem que ser obrigatoriamente múltiplo de 2, porque a cada dois números consecutivos temos um múltiplo de 2. O segundo termo tem que ser obrigatoriamente múltiplo de 3, para evitarmos repetir múltiplos. E o próximo termo, no caso o quarto termo dessa sequência, que não for nem múltiplo de 2 e nem de 3, ele deve ser tornado múltiplo do próximo menor número primo. Vou resumir novamente as regras para se criar essa sequência. O primeiro termo é múltiplo de 2, é múltiplo do primeiro número primo. O segundo termo é múltiplo de 3, é múltiplo do segundo número primo. E o próximo termo, que não for múltiplo nem de 2 e nem de 3, tem que ser tornado múltiplo do próximo menor número primo. Agora,
O truque de mágica é mostrar que essas características são as mesmas características de uma outra sequência numérica. A sequência numérica é a seguinte. É a sequência dos naturais 1, 2, 3, 4, 5, 6, até o número primo na posição n mais 1, cortando-se o número 1 e cortando-se o primo na posição n mais 1. Lembrando que essa sequência aqui de cima, ela contém múltiplos dos primos de 2 até o primo na posição n. O primo na posição n mais 1 é o próximo número primo maior que esse primo considerado na sequência aqui atrás. Observe o porquê que essa sequência aqui de baixo, ela apresenta as mesmas características dessa maior sequência de múltiplos consecutivos dos primos 2, 3, até o primo na posição n. O motivo é o seguinte. Na sequência de cima, o primeiro número é múltiplo de 2. Na sequência de baixo, o primeiro número é múltiplo do primeiro número primo. É múltiplo de 2. O segundo número é múltiplo de 3. É múltiplo do segundo número primo. Na primeira sequência, do mesmo modo. O segundo número, o segundo termo, é múltiplo do segundo número primo. É múltiplo de 3. E na primeira sequência, na maior sequência de múltiplos, o próximo número que não for múltiplo dos primos anteriores deve ser tornado múltiplo do próximo menor número primo. Aqui embaixo ocorre a mesma coisa. O próximo número que não for múltiplo de nenhum número primo anterior, ele é um número primo. Ele é o próximo número primo não considerado. E ele é múltiplo desse próximo número primo. Então, o que isso quer dizer? Se as características dessa sequência de cima são iguais, são idênticas às características dessa sequência de baixo, que são: o primeiro termo é múltiplo de 2, o segundo termo é múltiplo de 3, e o próximo número que não for múltiplo dos primos anteriores é múltiplo do próximo menor número primo. O que quer dizer essas duas sequências terem as mesmas características? Isso quer dizer que elas têm exatamente as mesmas quantidades de termos. Na verdade, quer dizer que essa sequência numérica de baixo é apenas um exemplo numérico, com o primeiro termo igual a 2, da maior sequência de múltiplos dos primos 2, 3, 5, 7, 11, até o número primo na posição n. Agora, sabemos que começa com 2, mas onde termina a sequência? Bem, por que cortamos o número primo na posição n mais 1? Porque ele é um número primo. Ele não divide por nenhum número menor que ele. Nós vimos isso, o número primo só divide por ele mesmo e por 1, no começo do vídeo. Então ele não divide por nenhum número primo aqui menor que ele, não é múltiplo de nenhum. Então ele não é múltiplo de nenhum primo de Pn para trás. Ele não é múltiplo de nenhum primo menor que ele. Então ele não pode fazer parte dessa sequência. Só que qualquer número menor que ele, ou é primo, um primo menor que ele, ou é múltiplo de algum primo menor que ele, ou é primo ou é composto. Dessa forma, ele faz parte da sequência. Ele ou é um primo, ou ele é múltiplo de um número primo menor ou igual a Pn. Isso quer dizer que essa sequência aqui, ela é um exemplo numérico da maior sequência de múltiplos dos números primos 2, 3, 5, 7, 11, até o número primo na posição n. E quantos termos nós temos nessa sequência? Se nós não tivéssemos cortado nenhum número primo na posição n mais 1, então nós teríamos exatamente 1, 2, 3, 4, 5, Pn mais 1 números consecutivos. Como nós cortamos dois números, então nós temos Pn mais 1, o número primo na posição n mais 1, menos os dois números que nós cortamos. Então nós temos essa quantidade de termos na sequência de baixo. Então assim está provado que a maior sequência de números naturais consecutivos, múltiplos dos primos 2, 3, 5, 7, 11, 13, até o número primo na posição n, ela possui exatamente a quantidade de termos equivalente ao próximo número primo, maior que o último número primo, de qual essa sequência tem múltiplo, subtraído 2 unidades. Bem, utilizando-se esse resultado, nós podemos mostrar que, já que a maior sequência de múltiplos consecutivos dos primos 2, 3, 5, 7, até o número primo na posição n, a maior sequência possui exatamente o número primo na posição n mais 1 menos 2, essa quantidade de termos, o primo na posição n mais 1 menos 2, quantidade de termos. Então isso quer dizer que se nós tivermos um termo a mais, que se nós tivermos Pn mais 1 menos 2 mais 1, que é igual ao número primo na posição n mais 1
menos uma unidade. Então, a cada quantidade dessa aqui, de números consecutivos, então nós vamos ter pelo menos um número primo, desde que o maior número consecutivo considerado seja menor do que o número primo da posição n mais 1 ao quadrado subtraído uma unidade. Porque todo número menor que esse número aqui, ele apresenta um fator primo menor ou igual à sua raiz quadrada. Nós vimos isso no vídeo anterior. E a raiz quadrada desse número aqui é menor do que o número primo na posição n mais 1. Então, todo número menor que ele ou é composto e apresenta um fator primo menor ou igual a Pn, ou ele é primo. Só que a cada grupo de Pn, o número primo da posição n mais 1, menos 1, a cada grupo dessa quantidade de números consecutivos, nós vamos ter pelo menos um número que não é múltiplo de nenhum primo, de 2 ao primo na posição n. Então, a cada grupo de Pn menos 1, a cada grupo de o número primo da posição n mais 1, menos 1 números consecutivos, nós vamos ter um número primo, desde que o último número consecutivo considerado seja menor ou igual ao número primo da posição n mais 1 ao quadrado subtraído uma unidade.